Pessoal, bom dia para vocês. Tudo jóia? Tudo certo? A última vez que eu estive aqui, nós conversamos um pouco sobre o Salmo 23. Vocês lembram, né? Nós nos detemos um pouco a refletir sobre o primeiro versículo desse Salmo 23. Eu queria dar uma pequena recapitulada nisso, porque a minha proposta para essa manhã é continuar falando sobre esse Salmo, né? Se um versículo já disse tanto, que dirá os outros 5 que existem nesse Salmo. Então, nesse Salmo, a gente consegue tirar algo muito importante para aquilo que muitas pessoas têm vivido hoje, que é o estresse. Vocês lembram que nós comentamos sobre o estresse, sobre as pressões que todos nós suportamos e levamos e temos que aguentar todos os dias. Não tem uma pessoa no mundo que não sofra cargas, pressão, estresse. Não existe, né? Todo mundo sofre, seja no trabalho, seja na família, por situações financeiras, inúmeras situações, né? E esse salmo nos traz, de certa forma, paz para o nosso coração, né? Mas falando um pouquinho sobre o estresse, vocês lembram do que é o estresse? Eu dei aquele exemplo da bola. Quem lembra? Lembram da bola? Que quando que eu chuto, ela sofre uma pequena carga, né? Então, uma pequena carga de estresse, de pressão. Mas se eu sentar em cima da bola e ela se deformar e nunca mais voltar à sua característica original, ela fica estressada. Se caso tu não entendeu nada do que eu falei agora, desse termo técnico, pergunta para uma pessoa que esteve aqui da última vez, que ela vai explicar direitinho o negócio que o Michel falou de chutar a bola e não sei o que lá e tal, que a bola fica estressada. Mas assim somos nós. O estresse é um termo retirado da física que indica quanta pressão um objeto, ou até mesmo um ser, uma pessoa, ela pode suportar sem se deformar. Então, quanta pressão eu, Michel, ou cada um de nós, pode suportar no nosso dia a dia sem que a gente se deforme, sem que daqui a pouco a gente não seja mais a mesma pessoa. Sem que as pessoas que estão do nosso lado, a família, nos olhem e digam, mas Michel, mas tu não era assim? Isso aqui não é coisa dele, né? Muitas pessoas por aí estão deformadas. Deformadas no sentido de tanto sofrer pressão, elas estão estressadas, elas estão achatadas, deformadas. Que nem a bola, quando eu sento em cima, depois ela não levanta mais, ela fica, né? Assim somos nós. Então, vamos ler o Salmo 23. Abra a tua Bíblia, Salmo 23, um salmo muito conhecido, mas que muitas vezes a gente até tira pouco tempo para refletir sobre ele, né? Todo mundo achou? Salmo 23, a partir do versículo número 1. Que tal se nós lêssemos esses 6 versículos juntos, pode ser? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Nós nos detemos na última vez no primeiro versículo. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Muitas pessoas têm esse versículo até na geladeira, né? Muitas pessoas têm na cabeceira da cama. Muitas pessoas pescam naquele livrinho que tu pega um monte de versículo, a promessa do dia, né? Tá espalhado. Mas na última vez que nós conversamos sobre ele, nós tiramos 3 princípios para aplicar esse o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, para a gente poder entender um pouco mais sobre esse versículo. E o primeiro princípio é que o Senhor não pode ser o meu pastor enquanto o meu pastor não for o meu Senhor. Ou seja, Deus não pode cuidar de mim enquanto eu não submeter a minha vida abaixo dele. Muitas vezes a gente quer caminhar por outros lados que Deus fica com dificuldade, de certa forma, de nos conduzir. O Senhor, ele só pode ser o nosso pastor, nos pastorear, cuidar de nós,
quando nós nos colocarmos debaixo dele. Se nós entendermos que ele realmente é o nosso Senhor e nós dedicarmos a nossa vida abaixo do senhorio de Cristo, de Deus. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que nós não conseguimos andar preocupado com nada, ou seja, nós não conseguimos ter uma vida leve, sem nenhuma preocupação, enquanto nós não aprendermos a orar, a entregar, a descarregar tudo aquilo que está no nosso coração, tudo aquilo que nos pesa a Deus. Enquanto a gente não aprender a orar a respeito de tudo e deixar tudo na mão de Deus, a gente vai viver uma vida pesada. Enquanto nós não entregarmos as pressões que este sofre no nosso dia a dia a Deus, nós não vamos conseguir então ter uma vida leve. E o terceiro princípio que nós vimos naquela última vez é que a preocupação desnecessária com o mal eventual de amanhã, ou seja, eu me preocupar, eu gastar tempo da minha vida, eu ficar chateado, aborrecido, por uma preocupação do amanhã que talvez nem vá acontecer. Que preocupação então é se preocupar com algo que talvez nem aconteça, né? Faz com que este perca a atenção, ela enfraquece a ocupação, a atenção que nós temos que ter todos os dias com o mal real, com aquilo que nós devemos fazer hoje. Muitas vezes a gente fica preocupado com o que vai acontecer amanhã e se preocupa de fazer o que nós deveríamos fazer hoje. Lembra que a preocupação ela não resolve problema nenhum. E ela é diferente da providência. A providência é aquilo que nós fazemos hoje para realmente ter condições de prover o que nós vamos precisar amanhã. Agora, eu ficar preocupado com aquilo que eu vou ter amanhã, que talvez nem aconteça, sem pensar no hoje, não vai resolver nada. Eu nunca vi ninguém que resolveu alguma coisa porque ficou preocupado. Sempre que eu fico com o coração aflito, eu me lembro disso. Que ninguém chegou para mim e disse, Michel, eu resolvi um problema que eu estava lá na minha empresa, meu trabalho e tal. Eu fiquei preocupado, cara, não dormi 2 noites. Preocupado que nem comia direito. Mas daí resolvi. Ninguém nunca falou isso para mim. Preocupação não resolve. Providência, a gente tem que realmente planejar e tomar. Bom, hoje então nós vamos seguir no segundo versículo. Vamos entrar no segundo versículo e eu queria até ler ele de novo com vocês. Que ele diz assim: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Algumas versões dizem águas de descanso. Gente, qual é a importância desse salmo para a nossa vida? E eu ouvi uma história assim que me chamou muito a atenção, que dá realmente a proporção da grandeza desse Salmo 23. Teve um programa de TV uma vez que resolveu, um programa daqueles de auditório, eles resolveram fazer um evento e pediram para a plateia, para aqueles que estavam em casa, selecionarem um trecho da Bíblia para que fosse feito um teste para escolher o melhor locutor da região. Qual versículo, qual trecho foi votado? O Salmo 23, um dos mais conhecidos, mais bonitos, mais belos de toda a Bíblia, escrito por Davi. Esse foi o salmo escolhido, então, para fazer o teste com esses locutores naquele programa. Então tá, chegou lá nos 10 locutores e todos começaram. O Senhor é meu pastor. Né? Com aquela voz de Cid Moreira. Foram lá, bonitos, tal, coisa assim que... De repente chegou um senhor, cabelinho branco, simples, uma voz de taquara rachada, e falou o salmo. As pessoas da plateia não conseguiram conter as lágrimas e os arrepios, assim, de estarem ouvindo aquele salmo. E os outros locutores ficaram, mas por que esse pessoal ficou desse jeito? Ele nem tem a voz bonita que nem a nossa. O que está acontecendo? Até que alguém da plateia falou para esse pessoal, que disse, todos os locutores que estavam ali conheciam o salmo do pastor. Né? O Salmo 23, o Salmo do pastor. Mas aquele cara tão simples, ele foi o único que conhecia o pastor do Salmo. Quantas vezes nós então a gente escuta esse Salmo 23 e nós conhecemos, podemos até recitar de cor. Mas o nosso desafio é conhecer o pastor, né, desse Salmo e não conhecer o Salmo do pastor. E por isso que eu gostaria de realmente conversar um pouquinho sobre esse segundo versículo, né? Que ele me leva, né, a águas tranquilas, a águas de descanso.
E para a gente entender um pouquinho disso, a gente precisa entender então como era e como é ainda a vida do pastor, né? Lá naquele tempo, a vida do pastor ainda, de certa forma, existe essa atividade, é feita por alguns beduínos e algumas famílias árabes, ainda naquela região de Israel, no deserto que existe por lá. Eles ainda trabalham com essa questão do pastoreio, e a vida do pastor, ela simplesmente, nós poderíamos resumir ela de 3 modos. O pastor tem o desafio diário de pegar aquele grupo de ovelhas, tirar do curral, tirar da segurança delas, né, da proteção delas, onde elas passam o tempo delas, e diariamente vagar pelo deserto, conduzindo um monte de bichinhos simples e indefeso, até chegar em algum local que eles possam se alimentar, que eles possam pastar, que eles possam beber algo para não morrer de sede. Muitas vezes, então, o pastor ele tem que sair, na maioria das vezes, muito cedo ainda de manhã, antes do sol estar muito forte, porque ele tem que fazer essa travessia para que as ovelhas não sofram. Chegar nesse oásis, pensa num deserto, tu encontrar água e pasto não é uma coisa muito fácil, né? Então, chegar nesse oásis a tempo das ovelhas poderem comer, beber, descansar e depois voltarem novamente, atravessarem todo o deserto e descansarem no curral antes de esfriar demais. Esse é o desafio diário de um pastor, né? Eu peguei uma foto do En-Gedi, um lugar onde que a Bíblia cita muitas vezes que era um dos refúgios de Davi. Provavelmente nesse lugar ele levava as ovelhas dele para se alimentarem, para beberem, nesse local, que é um pequeno realmente oásis no meio do deserto. E é um local muito difícil que provavelmente talvez a gente possa até imaginar, quem sabe, que numa dessas idas por meio do deserto, Davi tenha se inspirado para escrever o Salmo 23, o Salmo do pastor, né? Dito um pouco sobre a rotina do pastor, as ovelhas. O que a gente conhece sobre as ovelhas? Bom, a ovelha ela é um animal mamífero. Segundo, pesa cerca de 50 quilos na fase adulta. Para aqueles que fazem o churrasco de ovelha, eles entendem um pouco mais disso, né? Então, ela pode dar até na tosquia, a cada tosquia da ovelha, de 4 a 12 quilos de lã, dependendo da ovelha, dependendo do tamanho. E elas possuem uma natureza coletiva. Elas não gostam de andar sozinhas, elas ficam aborrecidas, elas precisam andar juntas, parecidas com o ser humano. O ser humano, por mais que goste de ficar sozinho por um tempo, não consegue viver isolado de todo mundo. Então, por isso que tem muito dessa comparação. Mas é quando a gente acaba essa questão da descrição técnica da ovelha, que vem a magia, que vem a beleza, de certa forma, nós conseguirmos entender a relação do pastor com a ovelha. Para vocês terem ideia, a ovelha, ela tem dificuldade até mesmo de troca, da aceitação da troca do seu dono. A ovelha se acostuma a obedecer e a seguir somente uma pessoa por toda a vida. Aquele grupo de ovelhas anda e respeita e conhece, se sente segura somente com um pastor. Por isso que quando que o pastor ele tem que se ausentar ou ele acaba morrendo, alguma coisa assim, as ovelhas elas não são vendidas para outro pastor. Elas vão pro matadouro. Para remediar toda essa situação, vai que o pastor tem que se ausentar. É muito comum ainda hoje de se ver um pastor, um cara mais velho, então, mas andando ao lado de uma criança. Para que caso aquele pastor ou um dos dois venha a faltar, o outro está ali e as ovelhas conseguem então obedecer. Elas nem se alimentam se não for com aquele pastor. Elas têm dificuldade até disso. As ovelhas elas não têm nenhuma proteção, não tem veneno, não tem garra, não tem dente afiado, não tem chifre, não tem nada para se proteger. Por isso que elas dependem integralmente da proteção do pastor. Tudo nelas assusta. Já chegou perto das ovelhas, elas ficam curiosas, mas tu faz isso aqui, elas... né? Qualquer coisa assusta as ovelhas, qualquer coisa deixa elas preocupadas. Até mesmo águas com muita correnteza. Até mesmo o barulho de uma correnteza da água assusta as ovelhas. Por isso que quando a gente lê no 2º versículo que Deus nos leva, então o Senhor nos leva a pastos verdes e águas tranquilas, é porque a ovelha ela se assusta até mesmo com a água, o barulho da água. Quando ela vê o reflexo dela na água se movimentando, ela se assusta. Pensa um bicho que não consegue beber algo porque fica assustado.
Porque tem medo, está morrendo de sede por ter passado por todo o deserto. Mas diante da água, ela não consegue saciar sua sede porque ela tem medo. Essa é a ovelha. E assim também, muitas vezes, somos nós. Quantos de nós, muitas vezes, a gente perdeu oportunidades, ou tem vivido preocupado, ou teve problemas com o relacionamento, coisas assim, por ter medo, né? Por ter medo daqui a pouco de se arriscar um pouco mais, ter medo de confiar em Deus. Nós também somos parecidos com a ovelha. A gente está sedento, mas não consegue beber água porque a gente tem medo do nosso reflexo na água. Muitas vezes é assim. Eu quero entrar basicamente então no segundo versículo a partir de agora e tirar dele alguns princípios novamente para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Entendendo um pouco desse conceito do pastor, o conceito da ovelha, que a gente possa refletir um pouco sobre esse versículo. E o que ele traz para mim, e fala muito forte, é a respeito do excesso de ocupação. Muitas pessoas elas estão estressadas, deformadas, pressionadas, preocupadas por estar com um excesso de ocupação. E a gente pode ver muito e tirar algo precioso assim, nesse pequeno trecho, né? Vamos ler de novo, mais uma vez, nós não vamos enjoar de ler. Salmo 23, versículo 2. Vamos lá, abre a tua Bíblia, se quiser arriscar, fica à vontade. Diz assim: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, né? A águas de descanso. Geralmente as pessoas que elas estão preocupadas, que sofrem pressão, que se sentem pressionadas, que depois pode causar estresse, depressão, muitas outras coisas, elas estão vivendo um estado constante de atividade. É difícil tu encontrar alguém que está preocupado, estressado e tal, que não está fazendo nada. Geralmente as pessoas elas estão lotadas de coisas para fazer na sua vida. Inúmeras atividades e responsabilidades. E é um monte de coisa que não dá nem para parar para pensar no que tem que fazer. Simplesmente a gente faz. A gente liga um botão e faz tudo no automático. A gente nem vive, nem respira. Simplesmente faz. Porque se a gente não fizer, o mundo acaba. A verdade é essa, né? Essas pessoas que pensam mais ou menos desse jeito, a nossa sociedade tem um nome bem bonito para elas. Se chama workaholic. São pessoas que são apaixonadas por trabalhar. Ou porque trabalham mesmo e porque tem que trabalhar. Não conseguem pensar outra coisa. Elas só conseguem trabalhar. Elas não acreditam nem mesmo que podem parar. Elas não acham que, tipo assim, se elas pararem um minuto, tudo vai continuar a ficar da mesma forma. Não! Elas têm que continuar trabalhando, fazendo, porque senão o mundo acaba. É mais ou menos que nem aquele galo, vocês já ouviram a piada do galo? Que ele acordava cedo toda manhã e cantava porque ele pensava que se ele não acordasse e não cantasse, o sol não nascia, né? Até que teve uma vez que ele pegou no sono, acordou mais tarde e o sol já tinha nascido. É mais ou menos assim, as pessoas são tão vidradas por trabalhar que elas acham que o mundo vai acabar se elas não trabalharem. Elas nem acreditam que podem parar de vez em quando. Quando elas vão descansar, elas se sentem até culpadas por estarem descansando. Muitas vezes, assim somos nós também, né? O fato é que Deus não deseja que a gente tenha uma vida repleta de atividades, de ações. Ele quer que a gente tenha uma vida balanceada. Ele quer que a gente encontre um propósito. Reconheça esse propósito. E viva por esse propósito. Que nossas prioridades possam ser definidas nesse propósito. E então tenhamos uma vida balanceada. Não correndo atrás de 500 coisas que fogem do propósito que Ele tem para nós, né? Nós podemos abrir nossa Bíblia em Salmo 127. Vamos mais para frente ali, pessoal. Salmo 127, o versículo 2. Salmo 127, versículo 2. Diz algo que para mim, para o meu coração, pelo menos me conforta muito. Eu que gosto de dormir até mais tarde, né? Me conforta bastante. Olha só, diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Dava até para parar por aqui, né? Gente, é inútil acordar cedo e ficar trabalhando até tarde por causa do nosso sustento, do nosso alimento. É isso que diz a palavra de Deus, né? Porque o Senhor, Ele concede sono àqueles que o amam. Deus, Ele concede paz. Muitas vezes não adianta a gente ficar se matando, trabalhar para resolver os nossos conflitos. Vale melhor uma boa noite de sono e a gente acordar no outro dia e trabalhar e fazer bem feito do que ficar se estressando, né?
Também em Eclesiastes, capítulo 10. Vamos lá também nesse trecho. Abre a tua Bíblia aí. Capítulo 10, versículo 15. Diz algo que parece até engraçado para nós, né? Eclesiastes 10, capítulo 15. Esse versículo de sabedoria diz para nós que o trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Pensa só alguém que trabalha tanto, se cansa tanto, que não consegue nem encontrar o próprio caminho para ir para casa. Só um tolo trabalha tanto, se desgasta tanto, que não consegue nem chegar em casa e descansar, nem dar um abraço na esposa, nem dar um oi para os filhos, nem ter uma boa noite de sono. Mais ou menos isso aí. Isso é coisa de tolo, né? Só o trabalho do tolo faz isso aí. Isso é a Bíblia que diz para nós. O fato que muitas vezes a receita que a Bíblia nos apresenta e aquilo que Deus espera de nós, quando a gente está sofrendo pressão e tem muita coisa para fazer, não é ação. O que Deus espera de nós é descanso. A receita de Deus para pessoas que estão sendo pressionadas não é faça mais, é descanse. E descanse em Deus. Entregue as coisas para Deus, assim como a gente viu nos primeiros princípios do versículo número 1, né? Descanse. Entregue tua vida a Ele. Não é ação, é descanso no Senhor. Ele é o meu Senhor e meu pastor, né? Ele me leva a águas tranquilas. Mas tá, diante disso tudo então, né, refletindo um pouco sobre esse versículo, eu fiquei me perguntando o que nos leva a ter uma vida repleta de ocupações. Por que a gente chama tanta ocupação para nós? Por que a gente fica muitas vezes tão cansados e sobrecarregados? O que tem nos feito ter uma rotina assim tão louca, tão workaholic, essa palavra, né, da moda? E eu separei 5 princípios para a gente poder refletir e analisar cada um deles, a partir dessa preocupação de por que a gente trabalha tanto, por que a gente tem tanta coisa para fazer. Vamos lá. O primeiro deles, então, a gente pode ler até juntos. Primeiro princípio, diz o quê? A identidade derivada da atividade. Gente, isso aqui é um exercício. Quantas pessoas que quando tu pergunta para ela assim, e aí, quem tu é? Eu sou um médico. Eu sou, sei lá o quê, engenheiro. Eu sou empresário. Eu sou funcionário de tal empresa, né? Quantas pessoas que elas não conseguem saber quem elas são? Porque a identidade delas fica presa ao que elas fazem. Pensa contigo, quem tu é? Eu estudei, eu tenho um diploma, eu sou tal. Doutor não sei o quê, né? Pessoas assim, elas têm dificuldade realmente de conseguir ter uma vida de descanso, quando a gente não consegue entender quem nós somos e aquilo que Deus tem para nós, porque a nossa identidade não está naquilo que Cristo tem para mim. Está no que diz abaixo do meu nome, no meu cartãozinho de visita. Michel, representante nacional da maior multinacional do mundo, né? Quem eu sou? Eu sou representante da maior multinacional, não sei o quê, do hipergaláxias do mundo. Pessoas que têm isso, elas têm que trabalhar muito, porque o medo de perder a identidade é gigantesco. Pensa se eu perder meu emprego? Quem que eu vou ser? Entender? Se eu não conseguir trabalhar mais nessa empresa, eu vou ser o quê? O que eu vou ser? Gente, nosso princípio e a nossa identidade, ela está em Cristo. Até se vocês quiserem entender um pouco mais sobre a nossa identidade em Cristo, sugiro que vocês leiam até Efésios. Pode ler. Todo Efésios não é muito comprido, e lá a gente vai entender nossa identidade em Cristo, né? É outro estudo. Mas aquilo que Cristo tem para nós é o que realmente deveria ser a nossa identidade, não o que está no nosso bilhetinho de visita. O fato é que as pessoas, elas acham que só são importantes pessoas que fazem coisas importantes, né? Só é importante aquele que faz alguma coisa importante. O fato é que eu pergunto para vocês, e me pergunto também, se eu faço algo que eu não acho que é importante, então por que eu estou fazendo? Eu mesmo deveria na minha vida realmente fazer coisas que eu acho que são importantes. Aquilo que agrada a Deus, aquilo que beneficia a minha família, né? Aquilo que honra e glorifica a Deus. Isso é algo importante. Se eu estou fazendo coisas que eu não considero importantes, não é meu trabalho que vai me deixar importante. Eu tenho que realmente parar e avaliar. Por que eu faço coisas que não são importantes? Né? Então, o que determina a nossa identidade não é o que nós fazemos,
mas é o que nós somos. E essa nossa identidade, ela só é encontrada em Cristo. À medida que nós buscamos sermos cada vez mais semelhantes em Cristo, termos a identidade, semelhança nele, a gente consegue encontrar o nosso propósito de vida, né? Um segundo ponto também que eu fiquei refletindo, gostaria que a gente abrisse nossas Bíblias em Eclesiastes agora 4, capítulo 4, versículo 4, porque um segundo ponto que para mim é muito importante, que eu sinto isso, é que muitos de nós têm um apetite insaciável por mais e mais, né? A nossa busca constante por querer mais, por querer ter mais, olhar a grama do vizinho e ela ser mais verde, né? Colocar o nosso padrão de vida ao lado daquilo que as pessoas ao nosso lado, né, elas têm, né? E ali em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4, diz algo muito interessante, que diz assim: descobri que todo trabalho e toda realização surgem de uma competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento, né? A Bíblia fala também que nesse mundo tudo é vaidade. E a nossa vaidade, ela sempre nos faz querer ter um apetite insaciável por querer mais e mais. Hoje eu tenho esse carro, daqui 2 meses ele já não me serve mais. E daí já vou ficar olhando o carro do lado, e que se eu tivesse 5.000 a mais eu podia estar andando com outro carro, né? Mais ou menos assim. E nós mesmos cristãos que conhecemos a verdade, que já fizemos o abismo ligado, que já entendemos que a única coisa que pode preencher o nosso vazio é o Espírito Santo de Deus em nós, muitas vezes a gente está alimentando mais os nossos desejos do que permitir com que esse Espírito realmente nos preencha por completo. E a gente não olhe para as vaidades e para as coisas que esse mundo nos oferece, que a gente não encontre propósito, satisfação naquilo que o mundo tem para nos dar. Mas a nossa identidade e o nosso apetite, na verdade, é de nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E não ter o carro da moda, ou não ter a grama mais verde do que a do vizinho, né? O fato é que a vida ela acabou se tornando uma corrida para acumular cada vez mais coisas, né? E realmente o que dizem em Eclesiastes é correr atrás do vento. Se a gente for parar para pensar tanta coisa que nós temos batalhado e corrido na nossa vida, será que a gente não tem corrido atrás do vento? Será que a gente realmente precisa de tudo aquilo que nós estamos correndo atrás? Uma coisa que acontece muito é que a gente acaba, por determinar padrões tão elevados para a nossa vida, dizer assim para nós mesmos: eu vou me sentir satisfeito só quando eu tiver esse carro, só quando eu tiver essa casa, só quando eu tiver esse título, só quando eu estiver trabalhando nessa empresa. A gente acaba determinando padrões tão elevados para nós que nós ficamos escravos de pseudo-necessidades. Pseudo, tipo, é uma coisa que realmente não seria uma necessidade necessária. A gente acaba correndo atrás de coisas que nós não precisaríamos. O mundo, ele é campeão em nos criar problemas para depois apresentar soluções. Problemas que nós nem tínhamos. Mas ele cria primeiro uma falsa necessidade em nós para depois nos vender o peixe dele. E daí a gente fica escravo, correndo atrás do vento para ter coisas que a gente nem precisava. Por isso que a gente muitas vezes se desvirtua do senhorio de Deus na nossa vida, de viver abaixo daquilo que Ele tem para nós, que aquilo que Ele tem para nós é o que nós precisamos e que Ele nos dá, nos leva a águas de descanso e não o que o mundo tem para nos dar, não o que o mundo cria de ilusão para me satisfazer. Também nós podemos tirar uma conclusão que não é também só o que nós fazemos que nos torna então importantes, mas também não é nem o que nós temos, é o que nós somos. Não é o que nós fazemos, não é o que nós temos, mas é o que nós somos, né? Que nos torna importantes diante de Deus, né? E até diante do mundo. Um terceiro ponto também, eu chamo de prioridades erradas. E eu sou, abrindo aqui um parênteses, sou campeão de fazer isso aqui. De inverter todas as prioridades da minha vida, de pegar e colocar tudo no lugar diferente. E nós sabemos que Deus em primeiro lugar. Mas o fato é que muitas vezes na minha vida, se as pessoas ficarem olhando ao redor, não é isso que parece não, né? Depois de Deus, a família, o fato é que se as pessoas ao meu redor ficarem olhando para a minha vida, não é isso que acontece não. Depois é meu trabalho. O fato é que se as pessoas ao meu redor na minha vida ficarem olhando, vão ver que isso aqui não é o que acontece não. Porque muitas vezes o trabalho ele está acima do próprio Deus. Ele está acima da própria família. É isso que acontece. É só eu pegar a minha agenda e ver o que eu tenho mais dedicado tempo. Ali eu vou saber
Quais têm sido as minhas prioridades? Será que eu tenho tido como prioridade conhecer o pastor do Salmo? Não conhecer só o Salmo do pastor? Será que eu tenho tido como prioridade buscar entender como ser mais semelhante a Cristo? Será que eu tenho tido como prioridade ser um pai mais presente, uma mãe mais amorosa, ter uma família que glorifica a Deus? Será que essas são as minhas prioridades? O fato é que nós temos invertido todas as prioridades, muito em função do nosso trabalho, da correria do nosso dia a dia. E quem trabalha muito não tem tempo para pensar em mais nada. Era aquilo que nós estávamos falando antes. A gente entra num piloto automático e vai só fazendo, vai só fazendo, vai só fazendo. Semana, 15 dias atrás, eu e o Dante tivemos uma conversa no nosso trabalho. O Dante mesmo que chamou a atenção, eu disse, cara, nós estamos fazendo as coisas por fazer. Eu falei, mas claro, nós temos um monte de coisa para fazer, nós temos que fazer mesmo. Entende? O pensamento todo errado. Em vez de parar, de refletir, de buscar fazer o melhor, de fazer com excelência, de fazer como se estivéssemos fazendo para Deus, que é o que a Bíblia nos instrui a fazer. A gente entra num piloto automático e não consegue pensar em mais nada. A gente simplesmente faz. Sabe por quê? Porque simplesmente nós não temos tempo ocioso. Ou seja, nós não temos tempo disponível para parar e refletir a respeito da nossa vida. Nós não temos tempo para fazer um devocional. Nós não temos tempo para tentar orar pela nossa família, pelas pessoas da nossa igreja. Nós não temos tempo para pensar como nós podemos nos tornar um marido melhor, um amigo melhor, um profissional melhor. Nós não temos tempo para estudar na Bíblia e ver como é que eu posso ser um cristão que agrada a Deus. A gente não tem tempo para isso. Então a gente pega e trabalha. Vai. Gente, não vamos inverter nossas prioridades. E eu tenho tentado aprender isso com muita dificuldade. Muitas vezes também, pessoas que se envolvem com a igreja e com o ministério, colocam o ministério acima do que a própria família, colocam o ministério acima do seu próprio trabalho, colocam o ministério e a igreja acima do próprio Deus. Sabe por quê? Porque tu trabalhar, se envolver na obra de Deus, não é se relacionar com Deus, não é estar com Deus. Muitas vezes a gente vem para cá, acorda cedo, o pessoal do louvor hoje chegou cedo aqui, ontem passou 2, 3 horas, ficaram aqui ensaiando e tal. O pessoal vai organizar o DIP, vai se envolver pra caramba. Mas todas essas tarefas que a gente faz para o reino de Deus, claro, agrada a Deus, é ótimo, tudo, mas não substitui o nosso tempo íntimo com Deus. Não é se relacionar intimamente com Deus. Então, que as nossas prioridades possam ser Deus em primeiro lugar e acima de tudo, que Ele seja o nosso Senhor, o nosso pastor, que Ele seja tudo aquilo que nós precisamos, que depois disso nós tenhamos a nossa família, aquilo que Deus nos deu, né, para glorificar a Ele, que depois nós tenhamos o nosso trabalho, que é uma principal forma de termos o nosso sustento, que é justo trabalhar, mas eu acredito que muito a função do trabalho, além do nosso sustento, ela tem uma função prioritária que é o testemunho. Porque quando eu sou um bom profissional, quando eu faço as coisas com excelência, como se eu estivesse fazendo para Deus e não de qualquer jeito, eu tenho credibilidade, de certa forma, assim, pelo menos na minha vida, portas se abrem para poder falar de Deus. Agora, se eu sou um profissional meia boca, as pessoas não vão nem acreditar naquilo que eu estou falando, né? Mas a importância do trabalho é o sustento, é o testemunho. E depois sim, se envolver com a obra, fundamental servir a Deus com dons e talentos que Ele nos deu. Mas não vamos inverter as nossas prioridades. Um quarto ponto, então, diz assim, vamos ler junto? Vocês conseguem enxergar? Por causa do sol está meio difícil, mas vamos tentar ler. Quarto princípio, um estilo de vida sob a ótica da? Sabe isso que quer dizer? É aquela pessoa que acha que o pão que está na mesa dela, foi ela que botou lá. Se hoje eu tenho que almoçar depois da ceia, é porque o meu trabalho fez com que isso chegasse aí. E, gente, isso tem um perigo enorme. Porque daí, então, a gente acaba tirando todo o crédito do que Deus faz por nós na nossa vida e coloca uma responsabilidade imensa nas nossas costas, porque se aquilo que eu tenho deriva de mim, então eu tenho que trabalhar mesmo. Se o pão em cima da minha mesa vem do meu suor, do meu trabalho, e somente disso, e eu entendo que eu tenho as coisas pela conquista, pelo mérito, por eu ter feito as coisas, então realmente eu tenho que trabalhar pra caramba para conquistar. E isso é um pecado dos mais grossos, porque a gente tira completamente a glória que deveria ser dada a Deus por tudo aquilo que nós temos. Se eu tenho uma casa, se eu tenho um emprego, se eu tenho uma família, se eu tenho condições de estar aqui hoje, se eu tenho conhecimento, se eu tenho uma estrutura financeira,
Tudo isso não é mérito da minha conquista. Tudo isso é mérito de Deus. Porque quem me leva para pastos verdejantes? Quem me conduz a águas tranquilas e sacia minha sede? A Bíblia nenhum momento diz que é pela minha conquista. É claro que, falando isso, não estou dando aval para o pessoal não fazer nada. Não é isso que a Bíblia diz, né? Vai aprender com a formiga. A Bíblia fala assim, né? Mas nós não devemos encarar a vida com os olhos da conquista. Como se tudo aquilo que nós temos é fruto do nosso esforço unicamente. Não, não é isso. Vamos abrir em Mateus, capítulo 6, e o versículo 29, só para exemplificar um pouquinho isso aqui. Mateus 6, 29. Todo mundo chegou lá? Vou ler aqui para nós. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, possa acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo, nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como eles, como um deles, né? Claro, nós não temos a liberdade de não fazer nada, né? De não se esforçar, de não refletir naquilo que Deus quer que a gente faça. Não é isso que eu estou falando. O fato é que nós não podemos viver pensando que tudo aquilo que nós temos é diante da nossa conquista. Não, 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 não. Quem nos leva a pastos verdejantes, quem nos leva a águas de descanso, que coloca água na nossa boca. Sabe que o pastor muitas vezes, para aquela ovelha que tem muito medo, ele pega a água e coloca na boquinha dela. Quem faz isso conosco é o próprio Deus. É esse relacionamento. O nosso olhar não tem que estar abaixo da conquista, mas o olhar sobre que tudo aquilo que nós temos provém do nosso Senhor, do nosso pastor. Aquilo que temos não é fruto da conquista do nosso trabalho, mas é o resultado da provisão, do cuidado amoroso que Deus tem por nós. É mais ou menos isso que a gente pode tirar também desse trecho, né? A vida não é para ser vivida pela ótica da conquista, mas sim pela ótica da bênção de Deus. Vamos voltar para Salmos. Salmos 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Não que eu não tenha que me empenhar para construir a casa, mas de nada adianta eu ficar pensando que a casa é mérito meu, do esforço meu. Tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, tudo aquilo que me é provido, vem de Deus. De nada adianta eu ficar, uma cidade e um país ficar vigiando suas fronteiras e achando que fazendo isso vai estar seguro. Nós sabemos que, na verdade, se não for o próprio Deus a cuidar da nossa vida, nós não temos nada, não temos segurança alguma, né? Tudo provém de Deus. Tudo é bênção de Deus para a nossa vida. É Ele que nos conduz. É Ele que nos traz o pão de cada dia. E um último princípio, e para mim até mais relevante, é que muitas vezes, pessoas que estão então vivendo com um excesso de ocupação, que não conseguem se colocar abaixo do senhorio de Deus, de Cristo, que não conseguem andar nesse trajeto rumo a pastos verdes e águas tranquilas, águas de descanso, no seu interior elas estão com dúvida se Deus realmente vai levar elas para águas tranquilas e pastos verdejantes. A essência, muitas vezes, do que nos motiva e que nos pilha, do que nos faz levantar de manhã cedo e não nos deixa parar de trabalhar, talvez seja, para muitos de nós, a nossa desconfiança de que Deus realmente vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Que Ele realmente vai ser o Senhor da nossa vida. Que Ele realmente vai nos cuidar e nos pastorear, assim como um pastor cuida da sua ovelha. Que Ele realmente vai nos levar para águas de descanso. Que realmente nós vamos ter o pasto verde de cada dia. No fundo, quando nós estamos trabalhando feito louco, abandonando e invertendo todas as nossas prioridades, tendo a nossa vida sobre as óticas da conquista, de achando que tudo aquilo é mérito meu, que eu tenho que ter também aquilo que o vizinho tem, e me empenhando tanto para ter todas essas coisas,
Eu estou dizendo para o próprio Deus que Ele não é suficiente na minha vida. Que aquilo que Ele pode me prover, eu não quero no tempo dEle. E não quero aquilo que Ele tem para mim. Eu quero no meu tempo. E como eu quero. Do jeito que eu quero. Eu não confio no que Tu tem para mim. É isso. Quando nós estamos sobrecarregados, pressionados, pesados, de tanto trabalhar e se esforçar, muitas vezes nós estamos comunicando isso para Deus, que aquilo que Ele tem não nos basta, que aquilo que Ele é não nos basta, que nós não confiamos naquilo que Ele pode nos prover. O fato é que, mesmo em tempos difíceis, mesmo em circunstâncias complicadas, a fé, ela acaba sendo também a capacidade de afirmar a verdade, mesmo quando a verdade parece mentira. Ou seja, mesmo quando tudo parece que está errado, quando tudo está difícil, complicado, fé é saber que existe uma verdade, mesmo quando nada está claro. E essa verdade é que Deus é o nosso pastor e que Ele vai cuidar da nossa vida. Eu não sei o que vai acontecer, não sei o que Deus vai fazer amanhã, mas algo Ele vai fazer. Eu não sei o que precisa ser feito, não tenho nem ideia de como resolver essa situação. Mas a fé consiste na verdade de que Deus pode resolver isso. E eu confio no que Ele vai fazer. Mesmo sem saber o que Ele vai fazer. E quando Ele vai fazer. E o que vai acontecer comigo. Mas algo vai. E aquilo que for acontecer é melhor para mim. Isso é fé. Né? Diante desses 5 princípios, né? O primeiro, que a nossa identidade não pode ser derivada daquilo que nós fazemos, mas daquilo que Cristo tem para nós. Não é o nosso codinome no cartão de visita, mas é o que Cristo tem para nós, sermos semelhantes a Cristo. O segundo princípio, então, não é viver um apetite insaciável por mais e mais, mas é viver aquilo que Cristo tem para nós. É nos alegrarmos com as águas de descanso e não querer mais. Querer aquilo que Deus tem para nós. O terceiro princípio não é ter as prioridades erradas, porque prioridades erradas destroem prioridades, né? E excesso de ocupação faz com que a gente destrua tudo aquilo que é valioso na nossa vida. Termos as prioridades certas, Deus acima de tudo, e que muitas vezes aquilo que a gente pode fazer de mais espiritual na nossa vida é dormir, descansar em Deus. Um quarto princípio não é viver a vida sobre a ótica da conquista. Não é achar que tudo aquilo que eu tenho, até meus talentos, aquilo que eu sei fazer, é mérito meu, do meu esforço, do meu conhecimento. Mas é saber que Deus me deu, que é bênção dele, porque Ele me dá o pasto verdejante. Ele me conduz a águas tranquilas. E o quinto e mais, para mim, o principal ponto é jamais duvidar daquilo que Deus está fazendo. Jamais duvidar daquilo que Ele tem para mim. Jamais duvidar que Ele vai fazer algo por mim. Que eu tenha fé, que nós tenhamos fé de entregar tudo a Deus e saber que Ele vai fazer e que aquilo que Ele vai fazer é melhor para nós. Eu deixo algumas perguntas para a gente poder refletir, algo simples, que é: será que você, será que eu, será que nós somos pessoas que não têm conseguido parar? Será que a nossa agenda ela está tão lotada que faz com que a gente inverta nossas prioridades? Será que nós temos vivido querendo ter mais e mais e mais na ótica da conquista? Será que eu tenho me empenhado tanto para ter as coisas porque eu não acredito que Deus vai fazer por mim? Será que essa tem sido a minha vida? Tu, por exemplo, se sente até culpado por descansar, por tirar um dia de folga, por não trabalhar um final de semana, por ter uma noite livre com a tua família, sabendo que tinha um monte de coisa para fazer? Tu tem se sentido culpado? Vamos ler de novo. Salmo 23, versículo 2. Vamos ler em voz alta. Salmo 23, versículo 2. Aquilo que nós ficamos refletindo um pouquinho essa manhã, fazendo perguntas para que esse versículo seja verdade na nossa vida. Salmo 23, versículo 2 diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Pessoal, muitas vezes a gente não consegue acreditar. Mas o fato é que aquilo que nós realmente precisamos na nossa vida cai do céu. Cai do céu não porque a gente não vai fazer nada, mas é que é o próprio Deus que faz na nossa vida. Se não for o agir dele na nossa vida, não tem nada que a gente possa fazer.
Se não for a nossa fé e a nossa confiança naquilo que Ele pode fazer, nós não somos nada, não temos nada, não vamos para lugar nenhum. Que tenhamos fé que aquilo que nós precisamos, Deus vai providenciar. Literalmente cai do céu na nossa vida. Amém? Vamos baixar nossa cabeça? Tenha um tempinho para entregar tudo aquilo que tu tem sofrido, tudo aquilo que tu tem te deixado sem tempo para parar e refletir na tua própria vida, no caminho que a tua vida tem tomado. Talvez só agora tu tenha percebido num versículo tão simples que tu tenha abandonado o pasto verde e água de descanso que Deus tem para ti e tem corrido atrás do vento, tem corrido atrás de coisas que não nos levam a lugar nenhum, que não nos trazem segurança, que não dizem quem nós somos, que não nos capacita a sermos alguém, e esse alguém é sermos parecidos com Cristo. Se Deus tocou no teu coração, que a tua agenda está lotada, que as tuas prioridades estão invertidas, que tu tem vivido querendo ter mais e mais e mais e jamais está satisfeito com o que Deus tem providenciado, entrega para Deus nessa ceia, nesse momento tão especial nessa manhã, porque Cristo morreu na cruz para que nós tenhamos um relacionamento com o próprio Deus, esse Deus que é o nosso pastor, e nós somos simplesmente ovelhas indefesas, ovelhas que precisam ser conduzidas todos os dias pelo deserto até as águas de descanso, águas que podem saciar a nossa sede espiritual, aquilo que realmente nos torna alguém feliz, alguém com uma paz que excede todo conhecimento e entendimento. Ora e entrega a Deus tudo aquilo que tem te pesado. Pai, eu quero entregar a Ti essa manhã. Eu oro para que o Senhor não deixe essas verdades sumirem do nosso coração. Pai, nós vimos que esse salmo é um dos salmos ou trechos mais famosos, mais conhecidos da própria Bíblia. Até mesmo aqueles que não acreditam em Ti conhecem esse salmo, Senhor. Mas nós queremos ir além. Nós queremos conhecer o pastor que há nesse salmo, Pai. Nós queremos ser ovelhas conduzidas por esse pastor, por meio do deserto, rumo a pastos verdes, rumo a águas de descanso. Pai, eu também quero estar te pedindo perdão, porque na nossa vida nós temos invertido as prioridades. Pai, nós temos vivido os nossos dias pensando que tudo aquilo que nós temos é mérito nosso, ignorando que é o Senhor que nos conduz até aquilo que nós precisamos todos os dias, que é o Senhor que nos protege nesse deserto, nas dificuldades que nós encontramos. E por isso, Pai, nós temos nos carregado de tantas coisas. Pai, nós queremos orar e nós queremos entregar tudo a Ti, todas as nossas preocupações, mas também, Pai, a partir desse segundo versículo do Salmo, nós queremos entregar a Ti todas as nossas ocupações. Tudo aquilo, Pai, que tem nos pesado, tudo aquilo que tem nos feito nos afastar de Ti, nos afastar da nossa família, nos afastar da Tua obra, ter feito no nosso trabalho as coisas com a mesma mesmice, do mesmo jeito, simplesmente fazer por fazer. Tudo aquilo que tem nos feito, Pai, achar que o que nós temos é porque nós conquistamos. Pai, nos perdoa por tirar o mérito da Tua vida, da nossa vida. Nós queremos reconhecer que se não for o agir do Senhor na nossa vida, nós não somos nada e nós não temos nada. O Senhor é o nosso pastor e o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Porque Tu enviou, Senhor, o Teu Filho para morrer naquela cruz por nós, para que nós pudéssemos Te chamar de nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Pai, que nessa manhã de ceia nós possamos realmente orar e ter a noção que o nosso maior desejo deve ser e estar contigo, buscar a Ti e viver as verdades contidas nesse salmo, entregar a nossa vida abaixo de Ti, que o Senhor nos conduza e reconhecer que tudo aquilo que nós temos é porque o Senhor nos conduz e o Senhor nos dá. Pai, que essa seja uma verdade na nossa vida, que não seja
a segunda que vai existir a partir de amanhã e a nossa agenda lotada de afazeres, que nos faça perder de vista o nosso foco e os nossos princípios. Que possamos, Pai, mudar esses 5 princípios que conversamos essa manhã, para que realmente venhamos a ter uma vida de descanso e repleta em Ti. Nos ensina, Pai. Fala conosco. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém.